Fala pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Muito bem, entramos em dezembro, reta final do ano. E é época de quê? Dezembro? Natal. Então, o nosso tema de hoje será sobre o Natal. Não, será haverá falsos cristos e falsos profetas. É o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem nada a ver com o Natal, né? A gente não está querendo dizer que o Papai Noel é um falso profeta. Não é nada disso. Você já sabe da história do Papai Noel, né? Não preciso contar. Mas enfim, aproveitando falar de Natal, Jesus nasce sempre quando alguém faz algo que foi exemplificado por ele, pelo Cristo, pelo menino Jesus. Então é sempre Natal quando a gente pratica o bem, tá certo? Mas voltando aqui para o tema, haverá falsos cristos e falsos profetas, capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, a gente começa entendendo assim, por que ele fala falsos cristos e falsos profetas, né? É um termo que ele está usando, que começa assim, conhece-se as árvores pelos frutos. E o termo que eu quero dizer é, os cristos falsos, ou seja, pessoas que se passam como Messias, né? Como aquele que vem trazer a verdade, como aquele que é o Salvador, né? O Filho de Deus, digamos assim, e os falsos profetas, aqueles que falsamente dizem sobre o que acontecerá no futuro, sobre como vai ser o destino da humanidade, porque eles são os enviados de Deus também. Mas conhece-se a árvore pelos frutos, e ele começa trazendo o evangelho, trazendo o item de Lucas, que é assim, eu vou ler. Não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Pois cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Então, o problema não é a árvore, certo? É a semente que foi plantada. Segundo a semente, o fruto é aquele. Como aquele velho exemplo de como poderá ter uma boa, como nascerá uma maçã se você plantar uma semente de laranja. Vamos lá. Não se colhem figos junto aos espinheiros e não se vindimam uvas dos abrolhos, certo? Que é a história da maçã e da laranja, que é bem mais fácil de entender do que essa parte. O homem de bem tira o bem do bom tesouro de seu coração, e o homem mau tira a maldade do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala do que está cheio o coração. Muito bem, falamos de alegria, falaremos de amor, falaremos de paz, de equilíbrio, de felicidade. Então, conhece-se a árvore pelo fruto. Se é um fruto bom, já sabe a origem dessa semente. Já se sabe que se a pessoa é uma pessoa que só fala coisas ruins, se sabe que ela, o coração dela está cheio disso. Ela está enferma, ela precisa de amor. Então muitas pessoas falam o que querem. E assim isso é muito verdade. Mas quando a pessoa se coloca como profeta, a coisa muda um pouco de figura, porque ela está dizendo que ela está trazendo algo que ela profetizou e que será enviado aos irmãos, né? E ela canalizou aquela informação divina. Mas vamos lá, qual a missão dos profetas? Diz assim: disse de todo mensageiro de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pois bem, essa é a missão dos profetas. Muita gente se coloca nessa posição, né, de instruir o homem, de lhe revelar coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual, e não através de uma doutrina, como a doutrina espírita, mas através da doutrina que eles inventam, que eles dizem serem os possuidores, que eles dizem possuir essa verdade. Mas vamos lá, a missão do profeta então é esclarecer, trazer luz àquilo que está oculto e os mistérios da vida espiritual. Aí vem, prodígios dos falsos profetas. Diz que o verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e
exclusivamente de ordem moral. Aqui já faz a diferença do joio para o trigo. Por quê? Se o profeta ele é reconhecido por característica séria, então quer dizer, não é qualquer banalidade que se diz que pode ser considerada aquela pessoa um profeta. E exclusivamente de ordem moral. Então, se a pessoa traz todas as maravilhas e os encantos do mundo espiritual e ela moralmente não pratica, isso é sinal dela ser um falso profeta. Se ela tem atitudes não cristãs, mas se diz profeta, não é pelo que se diz, é pelo que se faz. E aqui, mais uma vez, como milhares de vezes, eu vou exemplificar isso. Como está escrito naquela placa no centro, você vale pelo que faz. Certo? Então ele pede para quê? Para não acreditar em todos os espíritos. Porque os profetas não são só os encarnados. Os profetas também são os desencarnados. Também tem os desencarnados que se passam por profetas. Mas a gente vai chegar lá. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos. Certo? Então, vamos lá. Ele vai falar da característica do verdadeiro profeta. Os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Bom, o verdadeiro profeta, ele faz boas obras, obras do bem, obras de amor, ele ajuda as pessoas. E ele não se diz, ele não se autoproclama como um enviado de Deus, um mensageiro de Deus. Como diz uma figura muito conhecida nossa, que disse: meu nome é Francisco, tira o Fran e fica só o Cisco, e é isso que eu sou. Chico Xavier, por exemplo, se denominava como um cisco, como um ser quase que insignificante. Olha o tamanho da obra que esse homem trouxe, pelo amor de Deus. Mas ele não se autoproclamava, eu sou um emissário de Deus, o emissário de Jesus. Não. Ele, ao invés de se autoproclamar isso, ele praticava as suas obras. Tá certo? Muito bem. Diferente de outros que falam que são os enviados de Deus, que eles possuem o fogo da salvação, etc, etc, etc. E quando você vai ver a vida dessas pessoas, ela geralmente é regada por muitas obras que não são de caridade. Enfim. Os falsos profetas da erraticidade. A erraticidade, o que é erraticidade? Antes eu achava que erraticidade era o lugar onde a gente erra. Ah, erraticidade é errar. Não, erraticidade é o plano espiritual. É onde se encontram os espíritos desencarnados. Essa é a erraticidade. Então ele diz assim: por outro lado, estáis certos de que, quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, comunicada instantaneamente. Para quem? Para todos os grupos sérios, para todos que possuem médiums sérios, e não a este ou aquele com exclusão de outros. Então, quando vem uma informação séria da espiritualidade, ela não vai ser dada para uma única pessoa, ela vai ser compartilhada. Então, isso foi escrito à época do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Claro, porque está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando existiam as informações que elas eram, que elas chegavam em França, chegavam lá nos Estados Unidos, em outros países, e eram do mesmo caráter e da mesma informação, do mesmo conteúdo. Então eu falava assim, poxa, como é que chega lá nos Estados Unidos a mesma mensagem que a gente recebeu aqui em Bordeaux, na França? Então eram os espíritos levando informações sérias em diversos locais para espíritos encarnados, para médiums sérios. Tá certo? Então, essas informações elas vão chegando, elas chegaram bem difundidas. Mas lembra o seguinte,
Como essa informação ela só vai chegar para médiums sérios, então o que acontece? Precisa de canais para isso, né? Precisa de pessoas sérias, de médiums sérios. Isso quer dizer o quê? Pessoas que fazem sua reforma íntima, que estão ligadas com Jesus, que estão fazendo o melhor que podem, que não são perfeitas, mas que estão fazendo o melhor que podem para ajudar o próximo. E é difícil encontrar essas pessoas. Então fica difícil também da espiritualidade conseguir trazer de uma forma mais sublimada, mais pura, essas informações. Vamos lá, 10 minutos, eu não quero me estender. Se você chegou até aqui, nota 10 para você, 10 de 10 minutos. E ele diz assim, ainda nos falsos profetas da erraticidade, e já acabando. É incontestável que, submetendo-se todas as comunicações espirituais ao crivo da razão e da lógica, será fácil repelir o absurdo e o erro. Então, se você leva em consideração tudo que está sendo dito de graça, sem refletir sobre aquilo, você está sendo mais fácil de ser enganado. Mas se você leva para o crivo da razão, opa, peraí, isso aqui não faz muito sentido. Isso aqui não condiz com o que a espiritualidade fala, isso aqui não condiz com o que está nas obras básicas do Espiritismo, naquilo que o Chico psicografou centenas de livros depois, peraí. Então não é tudo que o Espírito fala que você vai acreditar, porque ele diz que ele é, sei lá, um enviado de Deus, ou qualquer nome que ele se dê. Um médium pode estar fascinado, um grupo pode estar enganado, mas o controle severo dos outros grupos com auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes dos grupos, as comunicações dos principais médiuns, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, farão rapidamente desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos enganadores ou malfazejos, aqueles que faziam mal. Então, você tem pessoas sérias, pessoas estudiosas, pessoas que principalmente praticam o bem, que aprendem, é mais difícil de esse grupo mediúnico ser enganado, né? E esse grupo mediúnico somos todos nós, porque todos nós somos médios em um grau maior ou menor de sensibilidade. Tá certo, minha gente? E aí ele termina falando de Jeremias e os falsos profetas. Esse trecho é um pouco longo, não vou ler. Se você tiver interesse, é interessante. É Jeremias, livro de Jeremias, está na Bíblia. Capítulo 23, tá? Do capítulo 16 ao 33, tá? Bom, ele fala assim, depois das palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João. Então João disse assim, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Pois, entre os invisíveis, há também os que comprazem em enganar, aqueles que têm prazer em enganar, aqueles que querem enganar, que estão... não dá para cortar, eu estou gravando direto, agora eu vou ter que explicar isso aqui. Quando fala a pessoa se compraz, não estou achando o significado. Quando ela se compraz é porque ela está a favor, ela está conivente com aquilo. O que é conivente? Ela pensa do mesmo modo. Muito bem. Então assim, prove quando encontrar oportunidade esses espíritos. Estes enganados são bem entendidos, os médios que não tomam as precauções necessárias. Então, se o médium ele não tiver bem firme no bem, no amor, na caridade, na fraternidade, ele está muito sujeito a ser enganado por esses falsos profetas, que vão ditar mensagens, vão falar coisas, e ele, o médium, se ele tiver com orgulho muito exacerbado, egoísmo, etc e tal, ele vai falar, nossa, olha a mensagem que eu estou recebendo de Jesus Cristo, né? Não. Então, os falsos profetas, eles se fazem valer pelas pessoas desatentas, pelos hashtags desavisados. Entende? Se você leva para o crivo da razão, se você estuda o Espiritismo, se você conhece, você não vai ser enganado por qualquer coisa que dizem, porque você sabe qual que é o norte que a doutrina dá. Então, só existe falso profeta porque existem pessoas que acreditam, só existem falsos cristos porque há pessoas que acreditam, e só existem esses seres porque eles estão ainda
numa ignorância de não compreenderem a verdadeira verdade, que é o amor de Cristo, aquilo que Cristo nos deixou, que nos ensinou. Então, fique atento, esteja alerta, estude, pratique o bem, que a probabilidade de você ser enganado por falsos cristos e falsos profetas vai ser bem menor do que se você estiver desatento e ligado apenas ao mundo material. Falei? 15 minutinhos, 30 segundinhos, beijo, fica com Deus e até a próxima.